Olá, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje é a nossa primeira videoaula, tá? E nós vamos começar com praticamente uma revisão, que é o uso do have to e has to, dependendo do sujeito da frase. Nas outras aulas, nós já vimos o uso somente do verbo to have, que é o verbo ter, possuir, que nós usamos has para he, she e it e have para as demais pessoas. Vimos também que para colocarmos essas frases com o verbo have, tanto na forma interrogativa quanto na forma negativa, nós precisamos de dois auxiliares, ou o auxiliar do ou na interrogativa, don't na negativa, does na interrogativa e does not na forma negativa. Não esquecendo que quando a gente usa o auxiliar does nas terceiras pessoas do singular, que o verbo has na forma afirmativa, ele vai para a forma normal, que é a forma have, porque o does entra na frase e faz a mudança nesse verbo. E isso sempre nas terceiras pessoas do singular, certo? A mesma coisa vai ocorrer no have to e no has to. Então vamos lá. Have to é usado para expressar necessidade de fazer, faltou um Rzinho aqui, alguma coisa. Exemplo: I have to go home. Eu preciso ir para casa. I have to study for the test. Eu preciso estudar para a prova. Ambas as frases querem dizer que você tem necessidade de fazer algo. Na primeira frase, você tem necessidade de ir para casa. Na segunda frase, a necessidade de estudar para a prova. I have to go, I have to study. Talvez você esteja se perguntando qual a diferença entre have to e must. Já tenham visto em alguma música ou visto em algum texto, então vamos lá. Embora os dois verbos sejam realmente parecidos, a diferença é simples. I have to go home, eu preciso ir para casa, com sentido de eu tenho necessidade de ir para casa. I must go home, eu preciso ir para casa, com sentido de eu tenho obrigação de ir para casa. Veja que a necessidade é diferente de obrigação. Quando você usa have to, você precisa fazer algo, mas não é não é obrigado a fazer. Já no caso do must, trata-se de uma obrigação, algo que provavelmente terá consequências graves caso não seja feito. Outro fator muito importante é que ao usar os pronomes he, she e it, você deverá usar has to em vez de have to. Veja alguns exemplos. Assim como eu já havia dito sobre o verbo have sozinho, o have to também tem essa peculiaridade de has e have dependendo do sujeito. Então a gente tem aqui he has to work tomorrow. Ele tem que trabalhar amanhã. She has to get up early. Ela tem que acordar cedo. It has to be done. Isto tem que ser feito. Por fim, veja mais alguns exemplos das frases com have to e has to. I have to meet my friends at the restaurant. Eu tenho que encontrar meus amigos no restaurante. You have to wait. Você tem que esperar. Com essas frases que a gente tem aqui, ó, a gente poderia colocá-las também já na forma, tanto na interrogativa quanto na negativa. Como, por exemplo, na primeira eu tenho aqui, ó, she has to work tomorrow. Como eu passaria essa frase para a forma interrogativa? Quem é o sujeito da frase? He. Para he eu uso o quê? Does. Então, qual é a estrutura de uma frase na forma interrogativa? Auxiliar, sujeito, verbo com as devidas modificações e o resto da frase. Então, ficaria como Does he have to work tomorrow? Ele tem que trabalhar amanhã. O que ocorreu ali? A mudança do verbo, porque no caso, como o pronome é he,
Para he eu uso does, e does sempre muda o verbo. A mesma coisa em she. She é terceira pessoa do singular, na forma interrogativa. Does she have to get up early? Vamos fazer essas duas primeiras frases na forma negativa. He does not have to work tomorrow. She does not have to get up early. Usei does e does not na interrogativa e na negativa, por ambos serem terceiras pessoas do singular. Já na frase I have to meet my friends at the restaurant, primeira pessoa do singular, eu já não uso mais o auxiliar does, eu uso o auxiliar do, e não há mudança nenhuma no verbo. Ficaria do I have to meet my friends at the restaurant? E na forma negativa, I don't have to meet my friends at the restaurant. Então, para a primeira pessoa do singular, o auxiliar é do, e não há mudança do verbo, nem na forma afirmativa, nem na forma interrogativa, nem na forma negativa, como há no he, no she e no it, que são terceiras pessoas do singular. Isso nós já vimos bastante em sala de aula, eu já bati bastante sobre isso, certo? Nós temos outras frases aqui. He has to go to the dentist. Ele tem que ir ao dentista. She has to do her homework. Ela tem que fazer seu dever de casa. We have to leave now. Nós temos que ir embora agora. They have to pay more attention. Eles têm que prestar mais atenção. É o que nós temos que prestar atenção também agora com o uso desses verbos aqui, ó. He has to, she has to, we have to, they have to. Então, a diferença aqui, he, she, terceiras pessoas do singular, we, they, são we, primeira pessoa do plural, e they, terceira pessoa do plural, certo? Agora nós vamos entrar em um novo tempo verbal, que é o Present Perfect Tense. O que é o Present Perfect Tense? É um tempo verbal composto, tá? Por dois verbos. O verbo have, também combinando com o sujeito, que no caso pode ser has ou have, mais o verbo principal no particípio passado. O que é esse particípio passado? É aquela terceira coluna que nós usamos muito ano passado na nossa tabela. O ano passado nós usamos muito o que? A segunda coluna, que foi a segunda coluna de passado. Agora nós vamos usar a coluna de particípio passado. Mas para início de conversa nós vamos usar o quê? Usar o present perfect tense com os verbos regulares. Como nós fazemos o passado dos verbos regulares? Ah, professora, a gente lembra sim. A gente faz usando de, ou trocando y por ied. Essas são as mudanças que nós fazemos com os verbos no passado de verbos regulares, certo? Então, a estrutura de uma frase no present perfect tense, temos que ter sujeito, seja em nome ou pronome, o verbo have, combinando com esse sujeito, has ou have, mais o verbo principal no particípio passado. Como os verbos regulares, tanto o passado quanto o particípio passado são iguais, a gente não terá problema algum por enquanto. O problema maior, a dificuldade maior, será quando nós entrarmos em present perfect tense com verbos irregulares, que nós teremos que usar a tabela na terceira coluna. Present perfect é um tempo verbal
utilizado para falar sobre eventos que ocorreram em um tempo indefinido do passado que podem perdurar até hoje ou já terem sido concluídos. Em português, não temos um tempo correspondente a esse. Entretanto, se o tempo em que a ação ocorreu for sugerido ou mencionado, deve-se usar o simple past, quer dizer, o passado concluído, uma coisa que aconteceu e já acabou. Observação: a tradução das duas formas verbais podem ser as mesmas. Observe. I have lived there a long time. Eu vivo lá por muito tempo. Tempo indeterminado. Present perfect. Olhem só a estrutura desta frase. I, eu, pronome pessoal, have, combinando com o sujeito I, e lived, por ser um verbo regular, ele faz o passado com é de, ou trocando y por i é de. É claro que no caso aqui o verbo to live, ele termina com e quando o verbo termina com nós só acrescentamos de. I lived there for 2 years. Eu vivi lá por 2 anos. Tempo determinado, simple past. Estrutura verbal. Para formar a estrutura do present perfect, utilizamos o verbo auxiliar have ou has, como eu já havia comentado com vocês. Mas se o verbo for regular, o verbo principal estará no particípio passado, ou seja, a mesma forma do verbo no passado simples, acrescentando ed. Se o verbo for irregular, o verbo principal deve estar no particípio passado, não seguindo assim nenhuma regra, devendo ser consultado ou memorizado. O que eu acabei de falar com vocês sobre a nossa tabela que nós usamos tanto o ano passado. Voltando, verbos regulares, temos que seguir as regrinhas. Verbos irregulares, temos que consultar a tabela no particípio passado. O ano passado usamos muito a segunda coluna. Este ano, claro que no present perfect, teremos que usar a terceira coluna do particípio passado. Verbo regular. Terminação é de. I have, you have. He, she, it has, we, you, they have. Lived. Prestem atenção, o verbo principal, ele é a mesma coisa para todas as pessoas. O que mudou? O verbo auxiliar, have ou has, dependendo do sujeito. I have lived in Paris for a long time. Eu morei em Paris por muito tempo. She has cleaned the house. Ela limpou a casa. Reparem que nas duas frases temos sujeito, temos o uso do verbo have, só que a primeira have, porque I, primeira pessoa, e a segunda she, terceira pessoa do singular, nós usamos has. O verbo principal, no caso da primeira live, que termina com acrescentou-se somente o de. E no caso do outro clean, acrescentamos de, porque o verbo não termina em por isso tivemos que acrescentar o de, certo? Verbo irregular. Veja a lista de verbos irregulares. Aqui é só um exemplo. É claro que, a princípio, nós iremos nos prender um pouco mais aos verbos regulares, até que vocês fiquem craques no present perfect com verbos regulares. Depois partiremos para os verbos irregulares. I have, you have. He, she, it has. We have, you have, they have. Driven. É porque drive, drove, driven. Terceira coluna. Esse driven aqui está na terceira coluna. É particípio passado. The cat has broken the window. O gato quebrou a janela. The cat. Quem é the cat? O gato. Ele. It. Has. Broke, broken. É o verbo no particípio passado, porque ele é um verbo irregular. Temos que olhá-lo na tabela. They have gone out. Eles saíram. O verbo go, passado went, particípio
Going. Por isso que ele está aqui como going. Quando é passado é went, quando é particípio é going, certo? Estrutura verbal da sentença negativa. Na estrutura negativa, basta acrescentar a palavra not, que transforma a sentença em negativa, o vocábulo not. Então, a estrutura é praticamente a mesma, não tem problema. A gente só tem aquela distinção. Quando é o verbo has e have no simple present, a gente tem que lembrar do uso do do e do does. Já no present perfect tense, o verbo have, ele mesmo faz a forma interrogativa e a forma negativa. Então, nós temos aqui, ó, I have, you have. He, she, it has, we have, you have, they have. Logo depois, o not, lived. I have not lived in New York. Eu não morei em Nova York. Jack has not traveled to Salvador. Jack não viajou para Salvador. Reparem que na forma afirmativa seria I have lived. You have lived. She has lived. Na forma negativa, have not, has not, have not. Estrutura verbal da sentença na forma interrogativa. Na estrutura interrogativa, basta mudar a ordem das palavras. Assim como nós temos o uso do verbo to be, que eu sempre comento com vocês que ele é um verbo que ele não precisa de auxiliar, não é que o verbo have ele seja um verbo que não precisa de auxiliar, mas no present perfect tense, ele mesmo ele é o auxiliar. Ele vai para o começo da frase e recebe not depois dele. Olha os exemplos aqui, ó. Have I, have you, has, he, she, it, have we, have you, have they lived? Has the cat jumped at the window? O gato pulou da janela? Have your students done the homework? Os seus alunos fizeram a tarefa de casa? Então, prestem atenção que essas estruturas aqui, ó, o verbo jump é um verbo regular, fez o passado em ed. O verbo done é um verbo irregular, ele mudou a maneira de escrever. Então, a diferença entre present perfect tense com verbos regulares é que o verbo regular faz o passado e o particípio passado com de, ed ou ied. Já os verbos irregulares, nós temos que consultá-los na tabela, na terceira coluna, que é o particípio passado. Present Perfect Tense na forma negativa. É só colocar o not depois do have ou depois do has. Também temos a forma contracta, haven't e hasn't. E na forma interrogativa, o verbo have e o verbo has vão para o começo da frase, tornando assim a frase na forma interrogativa e não podemos esquecer do ponto de interrogação. Bom, espero que vocês tenham entendido, tá? O uso do present perfect tense, repetindo mais uma vezinha. O present perfect é um tempo verbal composto. Composto de quê? Do verbo have, mais o verbo principal no particípio passado. Se o verbo principal for um verbo regular, ele faz o passado em de, ed ou trocando y por ied. Se o verbo for um verbo irregular, teremos que consultar a tabela na terceira coluna, que é no particípio passado. E com o tempo, quando nós formos continuar dando continuidade ao uso dessas tabelas, assim como vocês conseguiram usar a tabela o ano passado, na segunda coluna, com os verbos no passado, tenho certeza que vocês irão conseguir usá-los na terceira coluna, que é a coluna do particípio passado, ok?
Vamos continuar estudando, deem uma olhada lá nos livros, já tem alguns conteúdos sobre isso e as explicações estão aqui. Qualquer coisa, qualquer dúvida, eu estou à disposição no grupo para que vocês tirem suas dúvidas, certo? Beijos e bons estudos para vocês.